Perfeito. Então vamos lá, Marcelo. Vamos começar a falar. Eu vou apresentar para vocês o Marcelo Basílio Moraes Leme, né? Desde 1996 atua como CEO e founder da Moraes Leme Consultoria, com experiência profissional em consultoria internacional, com ênfase em gestão empresarial para grandes investidores. Possui conhecimento nos diversos âmbitos de negócio, através de cases internacionais e nacionais. Atua como gestor de práticas em governança corporativa, compliance e sustentabilidade, o ESG, para clientes e investidores estratégicos em diversos setores. Atua ainda como vice-presidente do Jurídico Internacional e Governança Corporativa Compliance da Câmara Brasil-México. Tem como mentor membro do Conselho de Benchmark Inteligência Sustentável Brasil para Governança Compliance e ESG. O Marcelo, o objetivo desse tema, nós vamos falar sobre, afinal, o que é o ESG, né? Investimentos com lucro, nós vamos falar sobre mapeamento da governança ambiental e social, nós vamos falar de matriz de materialidade, monitoramento, vamos falar de oportunidades, vamos falar dos benefícios e da lucratividade, alguns cases de sucesso, nós vamos falar a agenda dos CEOs, nós vamos falar sobre liderança e vamos falar sobre gestão de risco. O Marcelo é um parceiro estratégico da Village, aqui do nosso escritório em Campinas, e o porquê que a Village traz esse tipo de assunto para os nossos clientes, né? O que tem a ver isso com marcas e patentes? Diretamente nada, mas a Village sempre entendeu, Marcelo, ao longo da sua história, que muito mais do que vender propriedade intelectual, proteger os nossos clientes através da nossa consultoria, nós precisávamos também ser parceiros estratégicos de maneira a aumentar a possibilidade não só de conhecimento, mas também de lucratividade. E aí, por isso que nós levamos conteúdos da qual nós não somos experts, mas temos parceiros que são experts nesse assunto. Tá? Então, o objetivo de trazê-lo aqui é entregar para o cliente aquilo que ele não espera de nós, né? Ele espera que ele tenha a maior proteção de propriedade intelectual, de ativos intangíveis do Brasil e do mundo, né? Essa é a nossa missão, mas ele não espera que a gente venha falar de ESG com ele, né? Então, a gente cria possibilidades de entregar algo diferente. Seja bem-vindo para a Village, é muito motivo de orgulho tê-lo aqui. Eu quero que você fique à vontade. Aqueles que estão assistindo, o Marcelo vai dar coordenada de como vocês podem participar, pois também esse conteúdo vai estar gravado. O Marcelo talvez nos disponibilize também o seu material no final, ok? Muito obrigado. Vamos lá, Marcelo. Então me fala, né, quem é o Marcelo e o que é o tal do ESG? Vamos lá. Bom dia a todos. Todos acordados? Todos tomaram café? Estão prontos aí para entenderem um pouquinho mais do que é o ESG? Espero que sim, pessoal. Vamos lá. Deixa eu... Marcelo, me avise a hora que tiver compartilhado com vocês. Já está? Já está. Tela toda, né? Então tá bom. Então, primeiro, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Marcelo. Marcelo Brandão, sócio da Village. Obrigado aí pela oportunidade. É importante aí a gente estar junto. Importante ajudar você, não só os nossos clientes lá na Câmara Brasil-México, a qual sou diretor responsável da área jurídica internacional, governança, compliance e ESG. É importante também a sua palestra, vai ser muito importante lá também, como a gente aqui também, junto aos clientes da Village. Bom dia a todos vocês que nos assistem. Então, como o Marcelo teve a oportunidade de apresentar, eu sou fundador e sócio da Moraes Leme Consultoria. Desde 96, a gente ajuda os clientes estrangeiros aqui no Brasil, com toda uma perenidade de negócios e não só na área administrativa, financeira, jurídica, e implementando governança, compliance e ESG agora, mais recentemente. Bom, aí está o nosso WhatsApp corporativo, se vocês quiserem anotar,
fiquem à vontade também para o final vocês fazerem perguntas, e na medida do tempo a gente responde para vocês. Ou durante agora a apresentação também, por favor, como nós somos em poucas pessoas, fiquem à vontade em me interromper para fazer as perguntas, não tem problema nenhum. A gente vai ter um tempo aí, apesar de 1h e 15, o tema é bastante vasto, bastante coisa para falar, mas fiquem à vontade. Gostaria que isso não fosse só simplesmente uma via só minha, de vocês, junto a vocês. Claro, tem muita coisa para falar, mas que vocês também, que a gente troque experiências e que seja aqui um bate-papo durante essa manhã bastante tranquilo, tá? No final, terá um presente para vocês, que eu vou disponibilizar, e, por fim, essa apresentação também vai poder ser disponibilizada a todos os participantes, que eu vou encaminhar para o Marcelo. Tá bem? Vamos lá, pessoal. Contextualizando um pouquinho essa questão do ESG, isso é bastante importante, porque tem muita gente que entende do assunto, tem muita gente que não sabe por onde isso pode caminhar dentro da empresa. As pessoas ainda, eu sinto muito, que estão um pouquinho perdidas, digamos assim, ou até de falta de conhecimento mesmo técnico relacionado a esse assunto, né? Então, da onde veio o ESG, né? O porquê que tudo isso aconteceu, né? Então, eu vou voltar um pouquinho para trás para mencionar para vocês o seguinte, né? Bom, primeiro, só para que vocês entendam, o ESG, Environmental, Social and Governance, que são as questões ambiental, social e governança, ela vem de uma vertente da própria sustentabilidade, né? do próprio tema sustentabilidade, que lá atrás começou nos anos 2000, aqui no Brasil. Lá atrás, nos anos 2000, vocês devem estar lembrados que começou a questão do tema desenvolvimento sustentável, aonde ainda veio a trazer, na época da Rio 92, com toda uma preocupação ligada à área ambiental, de tudo que as empresas precisavam fazer. Então, esse tema começou... Desculpa. Esse tema começou a desenvolver no Brasil, mas no início dos anos 2000, né? Então, quando veio esse tema, naquela época, a gente só tinha basicamente um autor que falava sobre esse assunto, que era o John Elkington, na base do People, Profit and Planet, né? Ou seja, pessoas, o planeta e a lucratividade, né? E isso não tinha muito como a gente conseguir desenvolver muitas teorias ou o que deveria ser feito na prática, porque a gente não era municiado na época de muito material. A única coisa que a gente sabia até então, quando eu me formei em Direito, a primeira profissão minha, e depois logo obtive a ordem como advogado, que era de 1998, que a gente tinha a nossa lei de crimes ambientais. Então, era basicamente, a gente ajudava muitas empresas naquela época com a gerenciamento de passivo e olhando esse passivo de uma forma que as empresas pudessem a não aumentar muito esse passivo, né? Então, esse tema do desenvolvimento sustentável, esse tema da sustentabilidade e atualmente o ESG, ele já vem lá de trás, né? É um tema que há muito tempo vem já com muita perenidade aqui no Brasil, né? Um órgão que talvez vocês já devam ter ouvido falar é o GRI, o General Reporting Initiative, né? Esse órgão, ele regula ou ele trata das questões dos relatórios de sustentabilidade para as empresas aqui no Brasil, ou, atualmente, mais bem falado, as questões do relato integrado, que é uma nova tendência também para as empresas realizarem, não simplesmente um relatório de sustentabilidade, né? Então, esse tema, o próprio GRI, ele veio para o Brasil no ano de 2005, se instaurou, a sede do GRI, desse instituto, é na Holanda, em Amsterdã,
Ele veio para o Brasil em 2005, ficou dentro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, né? Então, em 2005, quando esse instituto veio para cá, a gente acabou fazendo parte do board para poder ajudar as empresas na elaboração do relatório de sustentabilidade e algumas outras questões que vieram a calhar no Brasil também. Então, esse tema veio caminhando muito fortemente. Tivemos aí uma questão específica no que diz respeito à sustentabilidade, a nossa própria Copa do Mundo. Os nossos estádios estavam muito bem feitos, quando em 2013 a FIFA chegou para todos nós, falando, olha, vocês estão de parabéns, os estádios de vocês estão lindos, à la Europa, né? Só que vocês vão ter que ter uma legislação aí no Brasil no que diz respeito à anticorrupção, no que diz respeito a todo um critério relacionado à governança de tudo que vai ser realizado aí no Brasil. Muito que bem. Então, em 2013, foi aprovado que a nossa lei anticorrupção, né? Então, aprovada essa lei anticorrupção, veio para que organizasse todas essas delegações que vieram ao Brasil, com critério de transparência e principalmente tendo governança de todas as ações, de todos os atos, de todos os jogadores aqui no Brasil, né? Então, foi aprovada essa lei anticorrupção. Muito bem. Continuamos a caminhar. Em 2018, nós tivemos uma pressão europeia muito forte, aí já trazendo esse tema do ESG à baila, dizendo o seguinte, olha, Brasil, vocês têm aí uma floresta amazônica e essa floresta é o pulmão do mundo, né? Vocês já devem ter ouvido isso muito fortemente falar. E aí começa, em termos de políticas macroeconômicas, a falarem do que é esse pulmão do mundo, e aí falarem do desmatamento, ou mesmo floresta que pega fogo, etc. e tal. E o Brasil começou a muito fortemente ser pressionado por esse tema. E já naquela época, em 2018, o tema do ESG, em nível Europa e Estados Unidos, ele veio muito à baila, esse tema, né? Ele veio muito a aclarar não só os aspectos governamentais, mas também as empresas que estavam lá, principalmente não só as empresas com sede e ou filial aqui no Brasil, começaram a se preocupar muito fortemente com isso, né? Em 2019, nós tivemos o Business Roundtable. Esse foi um evento nos Estados Unidos, especialmente em agosto do ano passado, onde os principais CEOs das empresas, eles se reuniram e colocaram uma agenda específica de sustentabilidade, ou seja, de hoje em diante, ou seja, agosto de 2019 em diante, as empresas precisariam olhar para um capitalismo responsável, ou seja, as empresas precisavam seguir e ter a perenidade a questão do ESG. Tá? O Fórum Davos, esse ano, trouxe esse tema do capitalismo de stakeholders, ou seja, o capitalismo de todas as partes interessadas, não olhando tão simplesmente um capitalismo só da perenidade financeira da empresa como um todo, mas sim um olhar da empresa para todos os atores envolvidos. Tá? Então, isso veio pela primeira vez, né, o Fórum Davos trouxe esse tema da sustentabilidade, trouxe esse tema com mais de 50% dos indicadores e mais de 50% das performances que as empresas deveriam seguir. Pela primeira vez, esse ano, trouxe a questão social e a questão ambiental que as empresas deveriam perseguir. Então, e agora mais recentemente, após o Covid-19, ou logo quando se instaurou o Covid-19, veio essa preocupação do ESG muito forte para as empresas aqui no Brasil, principalmente na questão do S, principalmente na questão do social, ou seja, qual é o papel da empresa nos aspectos social e de governança que essa empresa vai ajudar a uma sociedade que está absolutamente a ver navios com uma pandemia dessa, né? Ou seja, o quanto que a empresa vai se dispor para poder ajudar. Então, esse tema veio caminhando muito fortemente.
E, mais ou menos, que vocês devem estar acompanhando nos jornais, de 2 meses para cá, os bancos estão cada vez mais, não só os bancos, mas os investidores estão cada vez mais olhando as empresas que são sustentáveis, ou olhando as empresas que têm o critério do ESG como sendo uma empresa legal, sendo uma empresa perene para não só investir ou para emprestar dinheiro. Tá? Então, assim, contextualizando de uma forma geral, esse tema não é novo, é um tema que já veio muito lá no passado. Esse tema da sustentabilidade, que era, ou agora mais, olhando de uma forma mais específica, do ESG, que era sendo pautado nas empresas como sendo uma última linha, um último departamento, passou a ser um front office, passou a ser um departamento inicial, aonde cada vez mais, se não tiver na agenda dos CEOs esse tema, infelizmente, não vai, a empresa, infelizmente, não vai conseguir ter a perenidade. Né? Como último ponto desse slide que eu comento com vocês, eu não sei quanto de vocês conhecem ou são estudiosos ou fizeram MBA ou tiveram alguma formação na administração, mas ou que também tratam no dia a dia da matriz do Balance Scorecard, do Kaplan e do Norton. Ele, lá atrás, ele já utilizava a questão dos aspectos financeiros com princípios de sustentabilidade, com princípios do ESG. Tá? Foi feita uma pesquisa também da McKinsey em 2019, no ano passado, ou seja, uma pesquisa, isso antes do Covid, pessoal, atentem-se a isso, tá? Em 2019 foi feita essa pesquisa na McKinsey, de 10 anos, ou seja, de 2009, as empresas que começaram a investir em sustentabilidade, ou princípios de sustentabilidade, ou até o próprio ESG, que achavam que em 10 anos iria retornar o capital investido com essas ações, se surpreenderam. Quase 80% das empresas elas tiveram esse retorno do capital no 5º ano. Tá? Então, essa é até vocês podem buscar pesquisa McKinsey realizada, que isso está no Google, isso está disponível a todo mundo. Pessoal, se vocês forem tendo dúvidas, por favor, podem ir comunicando ao Marcelo ou vão me interrompendo também, tá bom? Ok. Então, aqui a questão... Marcelo, quer falar alguma coisa? Sim, Marcelo. Introduzindo aqui no assunto, né, pensando quanto empresário, e a gente sempre teve uma cultura num país onde a gente fala sobre prática de consumo, né, no mundo inteiro, praticamente, como é que a gente consegue colocar isso na prática, trazer para a prática? Não sei se em algum momento você vai falar para isso, mas fazer com que o empresário ele consiga entender que o negócio dele, o principal objetivo do negócio dele não pode ser o lucro neste momento. Né? Se a gente vem de uma cultura onde você monta uma empresa com o objetivo de que ela dê lucro. Né? As circunstâncias para isso, o que a gente está mudando é em que circunstâncias que essa empresa vai dar lucro. Como é que você muda isso? Como é que você quebra esse paradigma? Né? Como é que isso é feito? Né? Como é que você vai falar, por exemplo, de consumo consciente, onde você precisa vender muito? Uhum. A questão é exatamente essa, até muito boa a tua pergunta, né? Só voltando aqui um pouquinho, só para a gente não se estender muito, que pra você ter uma ideia, Marcelo, quando a gente dá um curso dentro das empresas sobre ESG, ou até workshops, para você ter uma ideia, são 3 dias inteiros, né? Então a gente está falando aí de quase 30 horas sobre todos esses temas que a gente vai falar. Então, em 1 hora e 15 é um pouco complicado, mas de qualquer forma vamos tentar resumir para que a gente consiga responder essa sua indagação. A questão de fato as empresas, por serem capitalistas, elas obviamente não podem deixar de visionar o lucro, isso é claro, né? Isso é um ponto pacífico.
Mas a questão que o ESG trouxe, inclusive o próprio Fórum Davos trouxe também, é a questão do capitalismo de stakeholders, ou seja, é um capitalismo onde não tem problema você ganhar dinheiro, não tem problema você ter a sua perenidade financeira, mas olhe para as partes que estão interessadas, olhe para o seu consumidor, olhe para o seu fornecedor, olhe para a comunidade a qual você conversa e ajude a ela a também ter o lucro. Ajude a ela, estenda a mão a ela e mostre para ela que você, empresa, não está simplesmente para lá, estando lá simplesmente para obter o dinheiro, por exemplo, do cliente. Não. Você mostra para o cliente, né? Inclusive tem outra pesquisa também, onde demonstra que quase 80% dos clientes, depois da pandemia, passam a comprar de empresas que têm os critérios de ESG, que têm os critérios de sustentabilidade, inclusive se predispondo a pagar mais, né? Ou seja, então, aquele modismo da década de 80, de 90, onde as empresas tinham que assiduamente buscar o lucro, isso terminou. Não é que terminou, continua, mas de uma forma compartilhada, de uma forma onde você olha a perenidade da empresa como um todo. E tudo isso faz com que a empresa rentabilize mais, que a empresa tenha essa rentabilização maior, retornando todo esse investimento, ou esse olhar, ou essas ações, não só internamente, mas externamente, para que a sociedade e todos olhem como sendo uma empresa do bem, como sendo uma empresa que está preocupada, sim, com todos os atores que conversem com essa empresa. Deu para entender ou fui muito filosófico? Não, foi perfeito, Marcelo. Me parece ser, na verdade, a gente fazendo uma alusão a algo mais dentro de uma realidade, me parece que a gente volta para uma linha como se fosse um membro da natureza, um membro do todo, né? Onde a gente precisa, quanto empresa, quanto gestor, fazer essa cadeia, né? Qual é o nosso papel? A gente estava conversando um pouco antes sobre isso. O papel, a gente é uma sociedade que vive de forma coletiva, mas se comporta de forma individual. E aí é o papel da empresa ser a precursora de divulgar isso, né? De qualquer empresa ser precursora de divulgar isso através dos seus produtos. Hoje esse papel individual deixa de existir, né? Sou coletivo, né? Eu não estou coletivo, eu sou coletivo. Isso. Consumo direito, reciclo, entrego, eu sei para onde vai o resíduo daquilo que eu vendi, que forma que eu posso descartar isso, porque me parece que a gente não foge mais disso, né? A gente está indo para um caminho do bem. Legal. Ótimo. Então, deixa eu dar continuidade, que a gente tem bastante coisa para falar. A todos aí presentes, eu vi que algumas pessoas entraram, fiquem à vontade para fazerem as perguntas que vocês acharem e me interromper. Eu não tenho acesso ao chat aqui, eu só tenho acesso ao meu rosto e ao do Marcelo aqui. Então, fiquem à vontade em fazer as perguntas que forem necessárias, por gentileza. Então, aqui, falando um pouquinho dos investimentos em ESG, que eu havia comentado com vocês. Na Europa, desde 2010, isso está muito fortemente, né? Os investidores já olhavam premente para essas questões do ESG, né? Ou seja, eles já se baseavam por questões especificamente que eles só investiriam as empresas europeias nos projetos ligados à sustentabilidade, ou que os próprios bancos de investimento tá? No Brasil, a gente até olhava, como eu falei há pouco tempo atrás, né? Mas era... Oi? Cortou um pouquinho o seu sinal na sua fala anterior. Cortou um pouquinho. Você pode voltar? Posso. Vamos lá. Agora normalizou? Normalizou. Tá. Então, o que eu estava falando é o seguinte, que na Europa, desde 2010, já existia essa preocupação com os investidores olhando para essas questões da área ambiental, social e de governança. Ou seja, os investidores naquela época e as empresas
já se mostravam muito abertas a isso e por obrigatório, por legislações locais obrigatórias, as empresas tinham que ter essas questões internamente, né? O Brasil até veio a olhar isso, principalmente a partir de 2010 até 2014, quando a gente deixou de ser investment grade, né? Mas em 2010 isso ficou muito forte aqui no Brasil. Então, mas ficou forte, mas como sendo o último lado, um último ponto da ficha que você olhava para saber em termos de risco empresarial das empresas, né? E sendo que isso na Europa já era visto como sendo um primeiro fator, né? Olhem só que importante isso, né? 5 de julho de 2019, essa matéria. Vocês estão vendo o número correto, tá? São 30 trilhões de dólares, né, que globalmente, olha lá, desde 2018, né, os investimentos existem nesta área. Ou seja, é muito dinheiro que envolve globalmente para esses aspectos da sustentabilidade. Em alguns fóruns internacionais que a gente participa, principalmente agora, mais recentemente, com essa pandemia, esse número tende a crescer ainda mais e assustadoramente, né? Ou seja, cada vez mais não tem muito por onde fugir, né? Os próprios bancos que vocês têm acompanhado, eles todos, né? A mídia toda está envolvida nisso nos grandes jornais, que só vão conceder crédito para aquelas empresas que têm um critério de sustentabilidade. Não confundir com a questão da pandemia, do que Banco Brasil, o BNDES tem feito de linhas de crédito para aquelas empresas que estão em dificuldade. Não é disso que eu estou falando, pessoal. O que eu estou falando é para as empresas que querem investir, querem expandir os seus negócios e que provem e que apresentem que essa expansão, que esse novo projeto, né, no seu modelo de negócio, tem intrinsecamente questões ligadas ao ESG, existem sim linhas de crédito com taxas de juros bem menores, tá? Então é isso que é importante vocês se atentarem. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos Green Bonds, né? Os Green Bonds, eles vêm desde 2013, vieram muito fortemente em nível mundial, e só aqui no Brasil, como vocês percebem, né? Alguns países que eu coloquei através... Opa, desculpem, cliquei aqui errado. Alguns países que eu coloquei aqui, mais países europeus, Ásia, lá para as questões Índia também, enfim, México. De qualquer forma, o que são esses green bonds, né? Primeiro que o Brasil só veio a olhar nisso mais fortemente da nossa Bolsa de Valores, na nossa B3, só desde 2018, novembro de 2018, né? Identificando os green bonds para investimento, né? Mas, na verdade, o que são esses green bonds, né? Para que serve? Nada mais é do que títulos que você compra, que são títulos ligados ao ESG, né? São títulos ligados às questões para financiar projetos que comprovem que tenham a sustentabilidade, que comprovem que tenham o ESG por trás, né? Ou seja, podem ser globais, podem ser títulos públicos ou até com captação privada também, né? Ou seja, aqui no Brasil, a gente tem como título exemplificativo as próprias debêntures, as próprias FDICs, também aqueles fundos de investimento de direito creditório que vocês já devem ter ouvido falar. Agora sim, qual é a vantagem desses green bonds? Qual é a vantagem desse dinheiro que você compra, que você pode se valer desse investimento, tanto para você quanto pessoa física, quanto para a sua empresa como pessoa jurídica, né? Primeiro que esses projetos eles são auditados em seu ESG para saber efetivamente se quem está investindo, se de fato está investindo com critério de sustentabilidade. Então, você sabe muito bem que X milhões de uma determinada obra que está sendo realizada, você tem acesso a todos os gastos desta obra, por exemplo. Então, ou seja, tem um critério de transparência muito grande, né? Além disso, transparência, obviamente, para saber aonde o recurso está sendo investido, né?
Além disso, obviamente, já está comprovado que esses títulos eles acabam tendo uma alta rentabilidade. Você acaba rentabilizando quem aportar capital nesses títulos, muito mais o seu dinheiro sendo rentável do que se tivesse em algum outro tipo de título. Tá? Aqui, propriamente dito, a gente começa a falar um pouquinho e situar a questão do ESG. Aqui eu vou começar com vocês nas questões da governança corporativa propriamente dito. Né? Então, o que é governança corporativa para que vocês entendam de uma forma geral? Né? Governança é toda uma estrutura internamente que a empresa tem que ter, né? Os órgãos internos muito bem delineados. Mas eu não sou uma SA, Marcelo, eu sou uma empresa limitada. Não tem problema, né? Ou seja, o organograma da empresa tem que estar muito claro. Marcelo, mas a gente já tem um organograma. Não importa, né? Do organograma que vocês têm, a gente tem que olhar para saber se de fato esse organograma atende aos princípios da governança corporativa, né? Enfim, então a governança nada mais é do que partes de um carro, ou seja, você pode colocar as 4 rodas muito bem colocadas, os pneus têm que estar bom, a carcaça, o chassi ele tem que estar bom, você tem que ter um banco confortável, você tem que ter um motorista capacitado para poder guiar aquele carro, enfim. Então, a governança nada mais é do que o modelo internamente de gestão que as empresas têm que ter, que cada vez mais esse modelo tem visto e tem apresentado para as empresas de uma forma que essa empresa tenha uma perenidade, inclusive lucratividade maior. Ou seja, quanto mais a empresa tiver os critérios de governança, mais a empresa passa a ter uma perenidade e lucratividade nos seus negócios. Então, alguns pontos que eu trouxe para vocês aqui, que valem a pena vocês observarem. O que eu havia falado da lei anticorrupção de 2014, a bendita lei que vocês viram, os CEOs e diretores, por exemplo, da Odebrecht serem presos, é por conta dessas práticas que não foram seguidas da anticorrupção. Ou seja, tem que implementar um programa de integridade dentro da empresa. As empresas que não têm um programa de integridade não têm critério de governança corporativa, né? A própria comunicação que o Marcelo Brandão comentou há pouco tempo atrás também é extremamente importante. Ou seja, qual é a comunicação que o empresário tem feito dos seus negócios, não só para o público interno, para os colaboradores dentro da empresa, mas também para o público externo, à frente todo o engajamento junto aos stakeholders, né? Então, isso é extremamente importante. Como comunicar, né? Qual é o papel que o gestor, qual é o papel que hoje um CEO de uma empresa ele tem no que diz respeito a esta comunicação, né? Então, vocês podem observar, por exemplo, que a própria Luísa Helena, do Magazine Luiza, ela tem um critério de comunicação muito interessante, né? Ela conversa com todos os stakeholders de uma parte muito tranquila, muito perene, muito transparente. E isso traz um modelo de governança para ela super interessante, tá? Então, obviamente, todo modelo de negócio, estratégia, ele deve seguir, ele deve ter uma perenidade bastante interessante, como executar o modelo de negócio, como executar essa estratégia frente a todos os stakeholders envolvidos na empresa, né? O próprio sistema de gestão integrado, desde o fornecedor até o cliente, até o descarte consciente, isso tem que ser observado num modelo de governança corporativa. Aqui eu coloquei para vocês os Three Lines Model, para quem é da administração, para quem conhece, é um modelo bastante interessante, com 3 linhas de defesa, como uma primeira linha de defesa, os próprios gestores, colocando as novas métricas do que tem que ser executado na empresa. Uma segunda linha de defesa, os próprios controles, os próprios órgãos, seja um controle, uma auditoria interna dentro da empresa, seja uma área de compliance ou até uma área de sustentabilidade para controlar, para minimizar
esses riscos. E uma terceira linha de defesa, as auditorias que ocorrem frequentemente nas empresas. Infelizmente, aqui eu não consigo explicar muito esse modelo para vocês por conta do nosso tempo, tá? Mas, assim, o que vocês têm que ter em mente é que, ao implementar, ao ter governança corporativa na empresa de vocês, vocês blindam a empresa de vocês, não somente nos aspectos jurídicos e eventuais processos judiciais, etc. e tal. Não, vocês blindam a empresa de vocês, principalmente frente a mostrar aos stakeholders, a mostrar a todas as partes interessadas a transparência no negócio de vocês, né? Então, isso é bastante interessante ao implementarmos governança. Aqui um pouquinho das questões sociais, né? Ou seja, muita gente fala, olha, Marcelo, mas eu aqui na minha empresa, todo mês eu mando um caminhão de roupas ou um caminhão de alimento para uma comunidade aqui próxima, etc. e tal, ou a gente ajuda uma instituição. Não, isso não é o aspecto social no que tange ao ESG, né? E, aliás, tem que se tomar muito cuidado com essas ações sociais. Por quê? Porque, às vezes, ao você mandar um caminhão com alimentação ou encaminhar um caminhão com roupas, etc. e tal, às vezes você pode até estar prejudicando, dependendo da forma com que você faz, aquela comunidade do entorno, né? Então, todas as ações que forem feitas, elas têm que ter um começo, um meio e um fim, né? E tem que ter um propósito de valor. Se as empresas não tiverem um propósito de valor nos aspectos sociais do que a empresa estiver fazendo, infelizmente, não vai engajar ou não vai estar no cerne da empresa como um todo e não vai agregar essas ações simplesmente esparsas, tá? Então, um dos pontos específicos e o que mais vocês têm lido nos jornais do ESG, do social, é a questão da diversidade, né? Ou seja, é a questão da inclusão das empresas com relação às pessoas que trabalham lá, sejam negros, sejam pessoas com deficiência, sejam pessoas ligadas ao público LGBTQT+, né? Sejam pessoas que têm uma certa dificuldade. Então, as empresas, pelos clientes que a gente entra hoje, isso é um ponto com bastante dificuldade que a gente luta diariamente nas empresas para que eles enfrentem isso e para que eles mostrem isso cada vez mais de uma forma perene, tá? Alô? Oi? Só para fazer uma pincelada nesse assunto, para você, para a gente ter essa interação, eu percebo que quando a gente fala de inovação, que é um dos mundos que eu frequento, eu vejo muitas empresas falando de inovação, de investimento em abertura, falando de diversidade, e a primeira coisa que a empresa faz é mudar a cor dos móveis, né? Coloca lá um puff laranja, outro amarelo, e compra uma TV de LCD e coloca lá numa sala e fala que está se abrindo para inovação. E eu não penso que deve ser diferente no caso do ESG, que isso só vai acontecer se os acionistas da empresa realmente pegar isso para ser feito, né? Tem que ser uma coisa que parta dos acionistas, né? Não pode ser mandar o caminhão de alimentos, como você falou, porque às vezes o cara confunde isso, né? Então ele precisa entender a fundo e a partir dele ele disseminar isso culturalmente como se fosse uma cultura nova da empresa. A empresa existiu pensando até aqui de uma maneira e agora ela passa a existir pensando de outra maneira. É isso que você está nos falando. É isso mesmo. É isso mesmo, eu já vou chegar nesse ponto, tá? Então, voltando aqui um pouquinho. A questão da saúde e segurança, né? Às vezes o presidente fala para mim, olha, Marcelo, mas a gente já tem uma OSAS 18001 aqui. Mas não basta ter só a OSAS, né? É a questão da continuidade no trabalho e a questão do quanto esse monitoramento, que a gente já vai chegar nesse ponto também, ele tem sido feito na empresa, né? O quanto que seu produto, o quanto que seu serviço está impactando na esfera social. E na esfera social que eu quero dizer, não é o quanto você tem ajudado, como o Marcelo Brandão acabou de falar,
a sua comunidade do entorno. Não. É o quanto que o seu produto e o seu serviço ele impacta o seu cliente. E da forma com que ele impacta, o quanto isso reverbera de ações positivas do que você pode aproveitar isso. E, de novo, com lucro, né? É isso que é o legal do ESG que as pessoas têm que entender. Você pode aproveitar a questão do ESG, que não tem problema nenhum, compartilhar com os seus stakeholders e ter lucro. E aproveitar essa onda e perenizar e aumentar o seu lucro. Existem formas para fazer isso depois que você tem o ESG dentro da sua empresa, né? Então, isso são as questões. E, obviamente, as políticas de recursos humanos, todos os códigos internos, os estatutos internos, isso tem que estar muito bem regrado e muito bem pautado. Uma questão importante aqui da parte do social, onde eu entro aqui das políticas de recursos humanos, é de vocês pensarem uma questão. Na década de 80, até na década de 90, os CEOs de empresa, eles vieram de onde, né? Eles vieram da questão quais eram as faculdades que tornavam ou quais faculdades os CEOs de empresa tinham feito até então. Então, vocês podem colocar que tipo de faculdade. Normalmente, os CEOs eram engenheiros, ou CEOs eram administradores, né? Se vocês forem pensar e forem analisar um pouco para trás. Depois dos anos 2000, quem são os atuais CEOs de empresa? São pessoas que vêm, diretores, né, de recursos humanos, ou seja, os recursos humanos hoje em dia, eles passam a olhar, que tem a ver com esse critério social, é olhar para o público interno, olhar para os seus colaboradores e dar essa guarida maior. Ou seja, aonde eu quero chegar com tudo isso? Os maiores líderes hoje nas empresas, eles vêm desta área de humanas, ou seja, são líderes que sabem como cuidar do seu público interno, sabem olhar para os seus funcionários e cada vez cativá-los, entre aspas, de uma certa forma, ou mostrar para eles que o CEO está lá para servi-los, né? Então, é por aí que é isso que eu queria comentar com vocês antes de partir aí para o próximo slide, uma questão importante, né? Aqui um pouco das questões ambientais do próprio ESG, ou seja, o mais importante aqui que eu comento com vocês é essa questão da logística reserva, além do próprio sistema de gestão ambiental, que isso vocês já estão bastante acostumados, para quem está nos ouvindo e que tem fábrica, né, que tem uma ISO 14000, etc. e tal. Mas, além disso, né, o que mais as empresas podem fazer? O quanto as empresas estão diretamente relacionadas a uma biodiversidade, né? O quanto que tem ferido ou não a biodiversidade, ou quanto que o seu produto ou serviço pode impactar, por exemplo, numa logística na distribuição, e o quanto isso passa a impactar, por exemplo, numa política nacional de resíduo sólido, em que a empresa passa a ser obrigada a fazer a logística reversa, né? Então, essas questões, além de emissão do dióxido de carbono, além dos impactos ambientais normais, além das ações ambientais que vocês já sabem bastante da questão da preservação da flora, da fauna, etc. e tal, isso, além disso, ou seja, quando a gente entra nas empresas e tem que fazer esse mapeamento da área ambiental, os assuntos são muito mais estratégicos para a empresa do que propriamente dito da própria preservação em si. É claro, a gente analisa tudo, né? O passivo ambiental, todos os riscos que são envolvidos, etc. e tal, né? Então, essas são as ações que as empresas têm que olhar e têm que ter isso, essa gestão ambiental, cada vez mais na mesa dos presidentes de empresa. Agora sim, um pouco mais, já pautei bastante o que é a governança, o que é o social, o que é o ambiental, mostrei para vocês aí de onde veio o ESG, né? Agora sim, quais são os desafios do ESG, né? Hoje, o que deixa
o CEO de uma empresa com insônia? O que deixa os conselheiros de uma empresa com insônia? Né? Para que consigam cada vez mais buscar essas questões do ESG. Né? Então, primeiro ponto, pensar que eles vão investir num projeto ou vão investir ou vão investir nas suas empresas e achar que o retorno desse investimento vai ser num longo prazo. Não. Né? Daqui do início da nossa fala, eu comentei com vocês que isso já tem estudo da própria McKinsey, com 600 CEOs de empresa, onde provam que a perenidade é latente e que o retorno desse investimento é muito mais rápido do que o esperado e gera ainda lucro para a empresa. Né? Então, isso é um mito, né? Que é longo prazo só o retorno em ESG. Agora, outra questão extremamente importante que as empresas têm que entender também. Às vezes, o departamento ambiental na empresa não conversa com recursos humanos e não conversa com a diretoria. Cada um tem as suas ações em separado e isso não converge para a diretoria da empresa, não converge para um conselho de administração de uma empresa, seja limitada ou sociedade anônima. Então, essas ações em separado, elas acabam não tendo um critério efetivamente do que tem que ter em ESG. Né? Então, esse é um ponto aí que a gente ressalta bastante também. Existe um outro mito que é a questão do custo também. Né? Nossa, mas eu vou investir nisso aqui, nessas ações ambientais ou nessas questões sociais, eu vou ter um custo. Não, está mais do que comprovado, como já avisei a vocês, que todas essas ações, todos esses investimentos feitos em ESG, eles são feitos investimentos para a empresa gerar mais lucro e ter um critério maior de transparência frente aos stakeholders, que são as partes interessadas. Então, a empresa não tem um custo, ela tem um investimento para que gere mais resultado às suas ações para ela própria. Né? Ou seja, as empresas não têm diretrizes hoje. Ou se tem um departamento de sustentabilidade, esse tema não é levado transversalmente em todos os departamentos da empresa. Né? Quando, às vezes, eu dou mentoria para diretores de sustentabilidade ou até mentoria para CEOs de empresa, isso é um foco que a gente bate muito fortemente. Né? Qual é a relação que o presidente da empresa, ou que um diretor de sustentabilidade, ou que um diretor de compliance, ele conversa com todos os outros departamentos da empresa. Ou seja, essas diretrizes, todas elas têm que se conversar muito fortemente, especialmente no que diz respeito ao ESG. Né? Não tem gestão de risco, não sabem por onde começar, não mensuraram quais são os riscos do ESG envolvido no negócio. Né? E a questão da licença para operar, que eu chamo aqui, entre aspas, não adianta nada a empresa buscar o lucro, buscar a perenidade, se o consumidor, se quem está comprando do produto ou usufruindo daquele serviço, não atesta aquela empresa. Né? E cada vez mais, como disse a vocês também lá atrás, que o consumidor ele mudou. O consumidor ele passa a olhar para aquela empresa onde cada vez mais se mostra nos aspectos ambiental, social e de governança. Se mostra transparente para com ele. Né? Então, isso como é que está a sua licença para operar, ou seja, como é que está o seu negócio frente ao seu consumidor. Tá? Benefícios. Quais são os benefícios que efetivamente as empresas têm? Né? Gerar lucro diretamente para os acionistas, então aquilo que o Marcelo Brandão comentou lá atrás, desses desafios. Então, o ESG, ele ajuda a rentabilizar mais e, ao mesmo tempo, criar esse critério de transparência frente a todas as partes envolvidas, né? Ou seja, com tudo isso e com o olhar do S, que é do social, para o público interno, as pessoas têm mais prazer, têm mais entusiasmo de trabalhar na sua empresa, portanto, você retém mais esses talentos, você reduz todos os incidentes ambientais, inclusive junto ao FAP,
que é um fator extremamente importante isso, que é o fator de acidente previdenciário, que todo mês você, empresário, recolhe isso lá na sua folha, e esse índice é um índice altíssimo, que cada vez mais as empresas não sabem o quanto estão pagando, e ao implementar a ESG, você reduz esse índice, só aí você já tem um retorno fantástico, né? Ou seja, você reduz esses custos operacionais, você reduz, quando você retém talento, toda uma nova contratação, todo um estresse gerado com um turnover muito alto na sua empresa. Com isso, você aumenta a sua produtividade e você facilita na implementação de novos projetos. Por quê? Porque você acaba tendo um critério de transparência, a gente deixa a empresa mais transparente e com os novos projetos, essa empresa acaba tendo uma perenidade maior, com uma matriz de risco de materialidade por departamento. Isso daqui é extremamente importante, a gente já vai chegar nesse tópico. Ou seja, as empresas não bastam ter uma matriz de risco dela como um todo geral. Não. Isso atualmente, depois da pandemia, não funciona mais, pelo que a gente tem visto. E sim, o que funciona é, por departamento, as empresas saberem quais são os riscos de fato que ela tem que olhar. É por isso que existe matriz de risco com materialidade. A materialidade, ela quer dizer o seguinte: o quanto eu, empresa, no meu departamento, por exemplo, de marketing, eu tenho que olhar especialmente para os critérios de ESG. Quais são os meus riscos inerentes a isso, né? Então, é isso que é importante as empresas observarem. A questão da estratégia, principalmente quando a gente aumenta a produtividade, retém os talentos ou gera lucros, a gente conversa com os diretores da empresa ou com os próprios acionistas ou conselho de administração que representa os acionistas e conversa muito perene, muito transparente com eles, dizendo, olha, o problema não é ter estratégia, a estratégia é extremamente importante para vocês seguirem e para vocês terem, né? Só que a questão é, vocês não sabem o que vai ser daqui para frente no futuro, né? A única coisa que vocês sabem é que o caminho a seguir, que vocês devem perseguir, eles devem ser perenes e ter lucratividade. Então, portanto, todas as minimizações de risco que puderem ser seguidos para que a empresa não tenha, isso tem que ser seguido, isso tem que ser pautado, isso tem que ser mapeado e estar na mesa de cada um dos departamentos, né? Não importando, claro, que todo mundo tem a sua estratégia que tem que ser seguida, mas a estratégia, além de tudo isso, é o como caminhar de uma forma com segurança, sem ficar pisando muito em ovos. E isso, quando se tem ESG dentro das empresas, as empresas acabam diminuindo, minimizando todos esses riscos. Tá? Aqui, olha que interessante para provar para vocês, eu trouxe aqui a fonte, Kumar et al. É um instituto de pesquisa de 2016, olhem só, hein? 2016, esse instituto de pesquisa, que ele mostra a lucratividade, olha só, em azul, né? O quanto que essa lucratividade as empresas têm do investimento gerado. Olha só, por exemplo, em alimento e bebida, food and beverage. Olha só que importante, olha, se formos analisar aqui em uma reta, quase que 30% existe de retorno em termos de lucratividade. Olhem só, e as que perderam muito menos do que fosse qualquer outro índice de referência. Olhem que interessante tecnologia. Tecnologia não empatou, mas também não perdeu, ficou acima. A parte de utilities, a parte de transportes também, né? Enfim, então, depois eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, e aí, cada um de vocês, nos seus segmentos, vocês podem olhar com mais calma. Mas aí é uma prova, olha só, de 2016, esse Instituto Kumar, que levantou essas referências para as empresas que tenham boas práticas em ESG, acabaram lucrando muito mais. Tá? Bom, aqui a gente começa a entrar
nas diretrizes, né? Ou seja, que eu trouxe para vocês, e aí eu procurei trazer, pessoal, alguma pergunta, Marcelo, algum ponto aí que o pessoal queira perguntar? Está tudo bem? Está todo mundo acordado? Oi, Marcelo, perfeito. Está todo mundo atento aqui, né? Nós estamos aí agora, tem uma pergunta falando sobre, na verdade, um ponto falando sobre as marcas, personagens brasileiros com foco na preservação ambiental e sustentabilidade. Não poderia ser uma ótima forma de comunicação com o público consumidor para demonstrar o trabalho que a empresa realiza? Como é que é? Desculpa, cortou o início. Você Vou pode repetir. repetir a pergunta, por favor? Usar o licenciamento de marcas e personagens brasileiros para se comunicar com o público, né, com foco em preservação ambiental, não seria uma maneira estratégica? Seria interessante para demonstrar ao público consumidor de como a empresa trabalha, do trabalho que ela tem para realizar? Claro. Bom, eu também não. É claro que eu não. Essa pergunta, com certeza, quem realizou, ela deve ter, obviamente, aí um porquê dessa pergunta e um objetivo a ser seguido. Mas, sim, não há problema você utilizar a própria marca, independentemente de qual seja. Olha lá, a sua resposta para quem perguntou está no quadrante embaixo ali, ó lá, reposicionamento da marca. Ou seja, o quanto a empresa vai utilizar a própria marca dela e ou licenciar outras marcas para se reposicionar no mercado frente ao ESG, frente a essa nova circunstância que a gente está vivendo. Então, estrategicamente, não teria problema nenhum a empresa realizar isso, desde que tenha isso muito bem mapeado e muito bem direcionado como essas ações vão ser executadas no dia a dia. Porque de nada adianta colocar ou expor a marca de uma forma sem estratégia, talvez seja até muito óbvio o que eu estou falando, né? Mas, às vezes, o muito óbvio não é o que as empresas fazem. Vocês devem ter acompanhado o Madeiro, o Durski, a declaração que ele deu no início da pandemia, que não estavam nem aí para as vidas. Só essa declaração dele simplesmente reduziu em 50% as pessoas que passaram a consumir do sanduíche dele, né? Então, a resposta é sim a essa pergunta, né? Agora, o como você vai se posicionar para as questões ambientais desta marca, inclusive até colocando os critérios de ESG, envolvendo a governança, os aspectos ambientais e sociais deste projeto, é aí que é o pulo do gato. É aí que é a chave, as 7 chaves, digamos assim, para que você consiga ter essa perenidade. Ou seja, na prática como é que você vai executar esse projeto, mostrando para o consumidor que você está preocupado com o ambiente e que você, ao mesmo tempo, está preocupado também com o público que você está falando. Tá? Marcelo, isso tem a ver muito com o que a gente comentou agora há pouco, né? Não adianta você colocar um sofá vermelho e amarelo na sua sala que você não está falando que aquilo quer dizer inovação. Então, não adianta você levar um personagem que não traduz a realidade daquilo que a sua empresa está fazendo, né? O que a Rosária está colocando aqui, a Rosária trabalha com parte de licenciamento e eu conheço alguns dos produtos. Eles têm um negócio muito bacana, que são personagens que protegem a natureza, que fala de um ecossistema natural. E eles licenciam esses personagens para falar disso, tá? Talvez seja nesse viés que a Rosária falou. Perfeito, pode seguir aí. Legal, Rosália. Se você quiser, a gente troca uma ideia depois, sem problema nenhum, tá? Bom, então aqui, quais são as diretrizes no dia a dia? Quais são as diretrizes que os diretores, os CEOs ou conselheiros da empresa, ao acordarem, devem ter na estratégia do dia a dia? Primeiro, tem que partir deles um alinhamento frente ou um próprio um desencadear de uma estrutura top-down. Tem que partir deles toda uma questão relacionada a quais diretrizes a empresa deve seguir com relação ao ESG.
né? Então, tem que partir de um conselho de administração frente aos diretores da empresa e todo esse cascateamento com gerentes e demais funcionários da empresa. Se não partir de cima, a questão não anda, tá? Quais são os cenários que a empresa deve perenizar ou deve seguir frente, por exemplo, a uma pandemia? Então, por exemplo, até setembro do ano passado, que normalmente setembro, mais tardar outubro, as empresas fecham o budget do ano seguinte, né? Quantas empresas, ainda que a gente entra, e digo multinacionais, grandes empresas, que não voltaram para reposicionar e não voltaram a reelaborar o plano de ação no dia a dia da empresa. Então, não dá mais para os empresários, olha, vamos nos reunir uma vez por mês para definir quais são as nossas ações. Não, isso não é mais uma tendência, né? A tendência maior é semanalmente essas reuniões. Eu percebo isso porque secretariamos conselhos de administração ou reuniões de diretoria, e semanalmente essa agenda muda frente a situações de mudança mercadológica, não só em nível nacional, quanto internacional, porque as coisas têm mudado muito rapidamente. Então, esse plano de ação tem que ser semanal, né? A questão que eu trago também do reposicionamento da marca, que eu já comentei com a pergunta da Rosália, ou seja, como é que a empresa vai reposicionar a marca dela? Eu assistia o Nizanguanais há mais ou menos uns 3 meses na CNN, numa entrevista que ele deu. O Nizanguanais, vocês todos conhecem, e ele comentou que, em termos de marca, as empresas que, durante o Covid, se posicionaram, fizeram álcool gel, se posicionaram frente à sociedade, abriram um diálogo com todos, ajudaram a todos que estão envolvidos, serão lembradas pelos próximos 10 anos. Olhem só o que é o marketing, olha só o quanto o marketing efetivamente ajuda nas empresas, né? Ou seja, como é que a empresa vai passar a se reposicionar, se é que já não pensaram nisso, ao longo desses 6 meses aí que a gente está de pandemia, para esse novo formato, né? Então, isso é um ponto que tem que ter, basicamente, muito intrinsecamente na empresa. A avaliação dos riscos, ou seja, quais são os KPIs, quais são os indicadores que a empresa tem olhado frente a, principalmente, ao ESG. Ainda não olhou? Então, está na hora de começar a olhar, que a gente já vai chegar nesse ponto também. Aprimorar as operações, aprimorar aquele modelo de governança que eu comentei com vocês lá atrás. Isso é fundamental, né? Até para minimizar também os riscos, inclusive frente ao compliance. Um compliance muito bem organizado dentro das empresas é como um combustível para aquele carro que eu comentei com vocês, que as rodas estão excelentes, que o chassi está excelente do carro, que um banco é um banco muito confortável, que o motorista é um excelente motorista, mas de nada adianta colocar um combustível de péssima qualidade, porque o carro não vai andar, a engrenagem do carro não vai funcionar. Então, o compliance ele entra justamente nessa questão da empresa para justamente organizar todas essas relações com esses atores e principalmente minimizar riscos. Aonde que entra a Lei Geral de Proteção de Dados? Ela entra dentro do compliance, que está por baixo da governança corporativa, e ao lado da governança corporativa estão os aspectos relacionados ao ESG, tá? Continuando um pouquinho aqui nas diretrizes também, a questão da cultura, a questão da transparência, que a gente já conversou bastante com vocês. O foco na saúde mental e bem-estar, ele passa a ser praticamente um pilar muito a ser perseguido nas empresas. Para quem está acompanhando a HSM esse ano, pela primeira vez está fazendo um evento aberto e começou o congresso sobre o bem-estar, sobre práticas em meditação. Eu fiquei assim absolutamente chocado, porque eles focaram ou enfocaram muito nessa questão, que é um primordial, a saúde mental e o bem-estar, não só da direção da empresa, mas para os seus funcionários.
ou seja, a questão da inovação também, que o Marcelo Brandão acabou de comentar. Esse é um ponto que cada vez mais tem que estar intrínseco na agenda também. Eu não gosto muito de falar de um comitê de gestão de crise. Eu prefiro comentar comitê de gestão de oportunidade, até porque tem muito cliente nosso, ou tem muita empresa que está nos contatando, que cada vez mais estão aproveitando esse momento da pandemia para, de novo, perenizar suas ações e ter lucratividade, achar as oportunidades nesse momento, né? Ou seja, a questão das formas da flexibilização do trabalho, não sei se vocês estão sabendo, mas está para ser aprovado no Congresso também uma legislação para poder pautar a questão do home office, isso é extremamente importante, e que cada vez mais os empresários têm que entender que a vida familiar versus a vida profissional, ela tem que ser muito bem conduzidas e muito bem pautadas. É o CEO da empresa que tem que entender que quando ele está com o seu gestor, que quando ele está com o seu diretor conversando, como nós estamos conversando agora, de repente pode passar um gatinho aqui atrás, pode passar um cachorro, ou pode vir um filho pular no cangote aqui, e não tem problema. A vida vai ser assim a partir de agora, né? Nada muito rígido, nada muito, aquela postura muito, muito engessada. A gente tem que ter a flexibilidade, porém, para os brasileiros, não adianta ser tudo muito flexível, porque o brasileiro tem um formato de condução dos negócios que quanto mais liberdade você dá, infelizmente acaba se aproveitando muito. Então, se tudo for muito bem regrado e se todos os limites forem ser colocados no trabalho em casa, não há problema nenhum, né? E, por fim, uma diretriz, não menos, mas uma das mais importantes que a gente ajuda as empresas, principalmente os diretores e gestores, é como é que trata as saúdes financeira, mental e espiritual. Porque sem essa tríade estar muito bem conduzida e muito bem equânime, infelizmente, acaba recaindo até para o próprio empresário uma gestão não muito bem aceita e não muito bem conduzida de forma clara. Bom, aqui a gente já começa a partir para o final da matriz de risco que eu comentei com vocês, né? Então, na prática, né, o Marcelo Brandão pediu para que eu trouxesse para vocês, na prática, o que tem que ser realizado. Então, as empresas elas devem buscar ter uma transparência, como a gente já falou muito sobre isso, uma perenidade, lucratividade, exaustivamente eu já falei sobre isso. Mas como é que Marcelo Leme, eu perguntando a mim mesmo, como é que a gente consegue ajudar as empresas nisso, né? Então, primeiro ponto é o empresário tem que entender que ele tem que mapear muito bem os seus processos, tem que mapear cada um dos seus departamentos, tem que mapear cada um dos seus processos envolvidos e olhar e ter uma transparência de por onde ele vai seguir, verificar os gaps do que tem que ser feito e implementar todas essas ações, né? Ou seja, quais são as soluções que eu vou ter que enfrentar frente a esses gaps que cada vez mais eu preciso arrumar aqui dentro da minha empresa, né? Um ponto extremamente crucial, não basta só implementar essas ações de acordo com o mapeamento que foi feito. O próprio CEO da empresa tem que formar líderes em cada um dos departamentos. Por quê? Porque essa matriz de risco com materialidade, que a gente conversou lá atrás, por departamento, precisa ter um líder responsável para conduzir esses projetos, para conduzir todas essas ações e propósitos que foram implementados. Porque se não tiver uma pessoa por cada departamento responsável, infelizmente a empresa não vai conseguir conduzir e ter a perenidade devida. É importante ter comitê, Marcelo. A gente já tem comitê, a gente já trata desses assuntos. Ok, comitê é também importante ter dentro das empresas, mas a questão da liderança e a questão desta voz ativa, diferenciada e importante que precisa ter dentro das empresas, se trata de um tema assim absolutamente sine qua non para que a empresa tenha sucesso, né?
até para gerar os relatórios também específicos mensais. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela pede para que as empresas gerem um relatório de impacto. Sem esse relatório de impacto, a empresa não prova frente, seja um Ministério Público ou frente a um PROCON, que pode sim entrar com os processos judiciais, tanto é que já tem processos judiciais em andamento, vocês viram nos jornais, a própria Cyrela já foi multada, enfim, hoje no jornal também, já verifiquei outras empresas que também vão ser autuadas em todos os segmentos, né? Então, se a empresa não comprova que tem esse relatório de impacto, infelizmente a empresa é autuada em até 50 milhões. A empresa também é autuada se não mostra, através de um programa de integridade no que diz respeito ao compliance, que esse programa de integridade funciona e todos, eu disse, todos os funcionários passaram por treinamentos, tanto diretos quanto indiretos. Pô, Marcelo, mas tem que provar isso? Tem que provar, tá? Infelizmente ou felizmente, um programa de integridade efetivo, um programa de compliance efetivo junto com a governança, todos têm que passar pelo treinamento, tá? Então, e o monitoramento mensal, esses líderes, eles têm que municiar o CEO da empresa ou a diretoria de tudo que está acontecendo no dia a dia da empresa, tá? Então, essa matriz de risco é dessa forma com que é realizada. O mapeamento das atividades, verificar e mensurar todos os riscos, verificar tudo que precisa ser feito e implantar essas soluções, formar líderes, reeditar ou reelaborar esses comitês, elaborar os relatórios mensais, não é anual, é mensal, e monitorar mensalmente. É bastante coisa, tá, pessoal? Alguns cases de sucesso, rapidamente, que o nosso tempo já avançou bastante rápido. A Natura é um cliente nosso. Eu gosto muito da atuação do Guilherme Leal com algumas comunidades ribeirinhas, aonde quando o Guilherme Leal assumiu a Natura, os próprios produtos que eles utilizavam da natureza, as pessoas, os ribeirinhos que até então ajudavam eles nessa perenidade ou nessa obtenção da biodiversidade, mal tinham uma casa para morar, mal tinham condições de higiene para poder realizar ali dentro da mata, né? Então, foi um trabalho super interessante que foi feito no que diz respeito a uma questão de moradia, higiene, bastante interessante. Depois vocês buscam lá no Google, que tem mais informações. A XP, a gente ajuda ela, eles têm dois fundos de investimento ligados ao ESG, então a gente ajuda eles a verificar as empresas que se têm ou não critério, então a gente mapeia as empresas para eles, e a própria Singenta no agronegócio, que a gente ajuda a eles também, um trabalho junto a alguns agricultores, muito legal esse trabalho, com condições financeiras, ajudando esses agricultores a terem uma planilha financeira, uma organização melhor nos trabalhos. A gente não vai ter tempo de falar muito sobre isso. Aqui, como sendo o último slide, derradeiro, eu trouxe para vocês pensarem um pouquinho, né? Ou seja, qual é a agenda responsável, qual é o focus point que vocês têm que observar. Pessoal, acordem que agora é a cereja do bolo, se vocês já ficaram com a gente até agora. Analise seu negócio, analise o seu core business. É a hora de eu vender o meu negócio? Ou é a hora de eu expandir? É a hora de eu comprar uma nova empresa nesta oportunidade que não está indo bem, que de repente eu posso ganhar market share? É hora do quê? Se eu não quero mais continuar com o meu negócio, não tem problema, porque o empresário que quiser continuar com o negócio e não tiver ESG, não tiver governança, não tiver compliance, ele não vai sobreviver. Então, esse é o momento agora em que o Brasil ainda está começando a entrar nos eixos, aproveitar esse momento e repensar um posicionamento do seu negócio. Não tem problema se você quiser vender. Ou, se quiser continuar no negócio, que reestruture, repense, remodele a sua marca ou remodele a sua forma de atuação, minimizando os riscos e maximizando os seus lucros,
comprando a sua concorrência, né? Reelaborando as suas estratégias. Então, como é que está o seu core business? Está na hora de um M&A, Mergers and Acquisitions, ou seja, um processo de fusão e aquisição? Quanto você provisiona financeiramente para o absenteísmo, horas extras, doença ocupacional, o risco ambiental do trabalho, o RAT, o FAP? O quanto que isso, olha, depois do almoço, pergunta para o seu recursos humanos, que você vai ver o absurdo que você paga mensalmente, o absurdo que isso é provisionado. Se você tem ESG, você reduz isso drasticamente, né? Como a gente já observou. Entra lá no Reclame Aqui, você já teve essa curiosidade? Entra na sua empresa no Reclame Aqui. Quanto que os consumidores estão fidelizando a sua marca, o seu produto, o seu serviço? Quais são? E outra, não só a fidelização, como que o seu saque, para as empresas que têm saque, estão dando a resposta final para esse consumidor. Isso tudo aparece lá no site do Reclame Aqui. Né? Não adianta ter um garoto propaganda, uma garota propaganda excelente, se você não consegue dar uma condição, não consegue responder para aquele consumidor que ocorreu um problema, que é normal ocorrer problemas, a resposta devida. Né? Então, isso as empresas não se atentam a isso. Né? Suas normas internas estão revisadas, estão implementadas, estão monitoradas? Qual foi a sua última atualização da matriz de risco por departamento? Ou, menos pior, qual foi a sua última atualização da sua matriz de risco para a sua empresa? Foi após o Covid ou antes do Covid? Né? Quais são as suas novas ações de cidadania empresarial? E, por fim, se o seu time está engajado ou não. Você, presidente, você, diretor da empresa, deve se perguntar: quem sou eu? Quais são os meus valores? O que eu, aqui nesta empresa, represento? O que eu quero? Aonde eu quero chegar? Esse é o momento agora. A gente só tem duas certezas, segundo Karnal, aquele filósofo. Uma do nosso nascimento e a outra, a descoberta de qual é o nosso propósito. Para que a gente veio nessa vida? Essas são as duas grandes descobertas e as duas grandes certezas que a gente tem nessa vida. Então, para resumir, como é que as empresas garantem a perenidade nos seus negócios? Esquecer o passado, o antes do Covid e depois do Covid. Né? Antes do Covid era uma forma de atuação, uma forma de liderança, uma forma de administração. Depois do Covid, ESG, nova governança, nova compliance, novas diretrizes, novas métricas. Então, isso é extremamente importante. Como é que você está impactando, como você está analisando os terceiros, que são as cadeias envolvidas no seu negócio? Qual é o risco de tudo isso? Você está terceirizando alguma atividade fim ou alguma atividade meio da sua empresa? Quais são os riscos disso envolvido? Né? Então, isso deve ser cada vez mais abertamente mostrado na sua empresa. As questões social, o quanto você pode contribuir, o quanto você pode lucrar com essa questão do social envolvendo o seu negócio. Do ambiental, ou seja, é do berço ao berço, da sua matéria-prima, ela deve perenizar, ir para o descarte final e voltar para a sua empresa. E da governança, processos mais ágeis, e não se esqueçam que pessoas são humanas. Quanto mais vocês tratarem bem os seus funcionários, e quando eu digo bem, não é alta remuneração, não é isso. É um projeto no S do social, colocando o seu público interno em evidência. Ou seja, mostrando para ele que você, presidente, você, diretor da sua empresa, olha, tem carinho, tem cuidado com ele, fideliza aquele cara que você olha e fala, pô, eu não posso perder esse cara. Com algumas ações da área social, você vai conseguir isso. Na parte prática, mapeamento dos processos e implementação das ações, formar líderes, isso é extremamente importante, e ter uma matriz de risco por departamento. Recomendo a vocês um livro que eu estou finalizando, que é do Ray Dalio, que se chama Princípios, ou Principles, tem tanto em inglês quanto em português. Esse livro fala muito dessas questões efetivas, do quanto que o empresário, como negócio, deve perenizar e deve olhar de uma forma geral. Ou seja, valorizem o ser humano dentro da empresa de vocês, valorizem o bem maior que vocês têm, independentemente se vocês
estejam bem ou mal dentro da empresa. Fidelizem mais esse teu público interno, que com certeza o sucesso vai ser grande. E, por fim, uma frase, uma estrofe de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Ayrton Senna. Ele comenta: seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira, você chega lá. Aqui são alguns clientes, a gente não é nichado em nenhum tipo de cliente, a gente atende a todos eles. O presente que eu falei para vocês, a quem está nos assistindo, eu dou a vocês 1 hora de mentoria. Esse é o celular corporativo nosso. Então, vocês falam que vocês assistiram e participaram desse webinário. Aqui tem o meu currículo, que o Marcelo Brandão já apresentou. E, por fim, seguem os nossos contatos. Eu agradeço a todos vocês. Infelizmente, peço desculpas, Marcelo Brandão. Avancei um pouquinho mais, a gente ainda tem 5 minutinhos, mas fico à disposição a todos. Obrigado. Marcelo, parabéns. Foi espetacular a sua apresentação, extremamente didática, muito interessante. É um assunto extremamente complexo e você foi muito feliz nas suas colocações. Eu tenho certeza que despertou interesse em alguns dos nossos clientes que fizeram parte. Certamente você vai ter contato com algum deles. E eu espero que vocês tenham possibilidade de fazer negócios ou simplesmente de trocar experiências, o que já me faz entender que tudo isso fez um sentido positivo. Eu sempre falo que você terminou falando sobre a importância, né, de valorizar o colaborador, de valorizar a pessoa, né? Eu digo que tem um ditado, um provérbio chinês que diz que antes de tentar melhorar o mundo, dê 3 voltas dentro de casa, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? A gente pode começar a tentar melhorar o mundo, começando pelo ambiente que nós estamos, né? Dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, e a partir daí externar isso para outros campos, né? Então, muito obrigado mais uma vez, de verdade. Foi surpreendente sua apresentação, né? Eu gosto de ser surpreendido, isso foi muito bacana. E a gente sabe, depois nós vamos conversar um pouquinho mais para estreitar de que maneira que a gente pode colocar isso para os nossos clientes, de maneira estratégica. A gente já tem essa parceria. Quem precisar de algum contato mais específico com o Marcelo, sabe que pode me procurar. Foi muito bom estar com vocês essa manhã. Isso reforça o compromisso que a Village tem com os seus clientes, com os seus parceiros. Marcelo é um parceiro estratégico da Village e a nossa relação não é uma relação de ganha-ganha, né? O Marcelo não me paga nada por isso e também não recebe nada por isso, né? É uma relação de givers gain, ou seja, nosso grande objetivo aqui é contribuir de alguma maneira e aí a gente, certamente, o mundo nos devolve de algum outro jeito, ok? Marcelo, brigadão, um grande abraço, até mais. Obrigado a você, Marcelo, obrigado a todos que nos assistiram, que ficaram até agora. Parabéns a todos que ficaram até agora. Chega o momento do almoço, anotem os meus contatos, vocês têm direito a essa 1 hora de mentoria. Não tenham vergonha, não há problema, não há dúvidas básicas, nem dúvidas, qualquer tipo de dúvida será respondida. Então, aproveitem aí essa oportunidade, como o Marcelo diz, dessa questão ganha-ganha, onde ninguém está cobrando de ninguém, e eu também retribuo essa questão do ganha-ganha a vocês também. Então, usufruam disso que vocês têm, do que eu estou presenteando a vocês. Agradeço, Marcelo, agradeço a todos que nos ouviram. Valeu, amigo. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.